Olá, tudo bem? Hoje eu estou fazendo esse vídeo saindo um pouquinho sobre a série de coaching e PNL que costumo fazer, dessa série que eu estou fazendo sobre coaching e PNL, para falar sobre algo muito interessante. O Paulo Vieira, que é um renomado coach e também especialista em PNL aqui no Brasil, inclusive é referência nacional nessa área de coaching, e também é presidente da Febracis, que é um instituto de coaching muito famoso, iniciou hoje uma série de lives e também de desafios muito interessantes às 5h17 da manhã. E hoje eu e minha esposa estávamos assistindo, obtendo bastante conhecimento, gratuito inclusive, e o Paulo estava comentando que existem conceitos errados que as pessoas aceitaram e programaram as suas mentes em relação a esses conceitos, sobre, por exemplo, que o dinheiro é sujo, que o rico é uma pessoa má e que o rico não vai entrar no reino de Deus. Então, muitas pessoas, infelizmente, acabaram aderindo a esses conceitos distorcidos e limitantes. E entre as mais de 6.000 pessoas que estavam assistindo a live hoje de manhã, alguns começaram a expressar dúvidas, especificamente sobre aquela passagem em que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, sobre isso eu gostaria de tecer alguns comentários. Essa passagem se encontra em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu vou citar aqui o evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 25, onde se usa a expressão agulha de costura. Então Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha de costura do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente ele estava expressando uma impossibilidade, porque é impossível um camelo passar pelo orifício de uma agulha de costura, não é mesmo? Mas será que ele estava querendo dizer então que ao rico é impossível entrar no reino de Deus? Bem, vamos ver o que a Bíblia diz como um todo. É interessante que entre os discípulos de Jesus havia pessoas ricas. Por exemplo, José de Arimateia. Mateus capítulo 27, versículo 57 fala que ele era um discípulo de Jesus e que ele era rico. E ele inclusive foi usado por Deus para cumprir uma profecia. A profecia de Isaías capítulo 53, versículo 9, onde menciona que Jesus seria enterrado com a classe rica, ou entre os ricos. E isso ocorreu porque José providenciou uma sepultura nova onde Jesus foi enterrado. Então isso cumpriu uma profecia bíblica. Então disso nós entendemos o seguinte, que é possível ser discípulo de Jesus e ainda assim ser rico, e também que Deus não tem nada contra a classe rica em si, porque Jesus foi enterrado entre os ricos. Caso Deus tivesse algo contra os ricos, Jesus seria enterrado entre os pobres, não é mesmo? Então, esta explicação como pano de fundo já nos ajuda a entender que as palavras de Jesus, aquela hipérbole que Jesus usou em Mateus e também em Lucas, especificamente Lucas 18, 25, não significa que os ricos não podem herdar o reino de Deus como classe, ou seja, por serem simplesmente ricos. Então, o que é que Jesus queria dizer realmente com essas palavras? Bem, o contexto da passagem, tanto em Mateus, Marcos e Lucas 18, mostra que uma pessoa não aceitou ser seguidor de Jesus ou tornar-se discípulo dele por se apegar indevidamente à sua riqueza material, ao seu patrimônio. Ou seja, tratava-se de um rico materialista. E vale ressaltar que tanto os ricos como pobres podem ser materialistas, não é mesmo? O que significa colocar o dinheiro acima do lugar em que ele deve estar, acima de valores mais importantes. Então o que o texto quis dizer é que um rico que se apega indevidamente à sua riqueza não tem como entrar no reino de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e convido você a assistir às lives do Paulo Vieira, que seguirão amanhã e por mais alguns dias. E que receberemos ali nessas lives um conhecimento gratuito e de bastante qualidade. Então, um grande abraço.